Você sabe que muita gente pergunta por que eu não consigo aprender, por que eu não consigo desenvolver o inglês, por que eu tento tantas escolas e tantos professores. É a metodologia que está errada? Será que existe alguma coisa errada comigo? Você sabe que esse é o drama com muitos estudantes e muita gente que liga para mim e precisa de ajuda. A maioria vem com essa queixa, a maioria vem com esse trauma. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que sim, você pode estar estudando inglês de uma maneira errada. A maneira errada de estudar inglês, talvez a primeira coisa que você precisa entender é que inglês não é uma ciência. Inglês não é algo que você leva para o laboratório. Inglês não é algo que você precisa horas estudando. Você não pega um livro para estudar inglês. E essa metodologia, que é o que a maioria das pessoas está tentando fazer, ela é frustrante e ela torna exatamente toda essa frustração, tudo isso que você imagina que ajuda você e pelo contrário não ajuda. Se isso é o que está errado, é a minha maneira de ver o inglês como uma ciência, então como que a gente deve aprender? Aprender inglês como esporte. E é uma coisa tão lógica, porque quando você quer aprender a jogar futebol, arte marcial, se você quer aprender a jogar qualquer outro esporte, esporte é algo que você aprende. Você treina karatê, judô, aikido, jiu-jitsu no dojo. Você não vai estudar teoria, você não vai ler livros, você não vai... Você pode fazer isso para aperfeiçoar, mas você aprende lá. Você não aprende futebol lendo sobre futebol. Você aprende futebol trabalhando exatamente no campo. Você vai aprender as técnicas no campo. Depois vem uma série de coisas, você vai aprender as regras do futebol, as regras do jogo, talvez num bate-papo com o teu coach. Se é assim que a gente aprende um esporte, é assim também que a gente tem que aprender um idioma. Então você precisa praticar, você precisa falar. E agora? Como é que eu faço isso? Como é que eu falo? Como é que eu trago essa prática para o meu dia a dia se eu moro em outro país, que não é os Estados Unidos, o Canadá ou a Inglaterra, se eu não tenho com quem falar? Então você mesmo vai aprender a falar com você, ouvir o que você precisa ouvir, que está ao seu alcance. Hoje todo mundo assiste Netflix, assiste filmes, todo mundo tem uma plataforma na internet, você tem o YouTube com milhares de vídeos em inglês grátis, que você não precisa pagar nada. Hoje você pode aprender inglês como segundo idioma, se tornar fluente sem gastar muito, e você pode ter acesso, você pode ouvir e você pode conversar. Você precisa desenvolver algo que é trazer então o idioma para a minha vida. Não é o inglês, o problema do inglês da Europa é que muita gente tenta simplesmente parar para estudar. Então você precisa parar de estudar inglês e você precisa começar a falar. Então traz o inglês para o teu dia a dia. Vai lavar louça falando inglês, vai comer o seu breakfast falando inglês, o seu café da manhã, enquanto você dirige, enquanto você malha, você está ouvindo, você está falando, você vai organizar o seu telefone, você vai organizar a sua agenda, você vai pensar, você vai fazer alguns planos. Quando o inglês começar a fazer parte da sua vida, você vai ver que tudo muda. Você deixa de ser um eterno estudante para agora ser uma pessoa que está falando inglês. E a partir do momento que você aprende uma primeira frase e você repete aquela frase tantas vezes, você já é fluente naquela frase, as possibilidades agora de você chegar à fluência e rápido, elas são grandes, porque o inglês faz parte do seu dia a dia. Você não é apenas um estudante de algumas horas por dia, mas você então vai começar a trabalhar diariamente. Então essa é uma das coisas que eu posso dizer, entre tantas outras, mas talvez das principais. Você pode estar estudando inglês errado porque você está estudando. Se você começar a falar inglês, então você vai ver que você vai aprender e adeus frustrações. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.